Paulo Figueiredo fala das consequências do julgamento do Bolsonaro e o que pode acontecer. Agradeço o convite e parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. Legal, Paulo, os colegas aqui faremos uma roda de perguntas, mas queria começar perguntando o seguinte para você. Nós fomos surpreendidos, pelo menos aqui no Brasil, quando nós tivemos o cancelamento de alguns vistos envolvendo ex-assessores do governo Dilma Rousseff da questão dos Mais Médicos, que era um programa social travestido para financiar uma ditadura, no caso a cubana. E aqui muito se falava de Alexandre de Moraes, tinha a questão, por exemplo, envolvendo Paulo Gonet, há uma expectativa com o presidente das casas da Câmara, do Senado. E aí quando nós percebemos pessoas, eu diria do segundo, terceiro escalão dos ministérios, de governos lá de trás, de 2015, 2016, todo mundo foi pego muito de surpresa. Sei que você está aí nos Estados Unidos e estou acompanhando tudo isso muito de perto. Queria que você contextualizasse, porque às vezes a gente fica muito aqui, o pessoal vai perguntar do Moraes, da questão da taxação, a questão dos Estados Unidos, mas eu queria também que você contextualizasse essas outras possibilidades que pelo menos aqui muitas pessoas foram pegas de surpresa. Paulo? É uma pergunta bastante interessante, porque quando a informação chegou a mim, eu também fui pego de surpresa, porque o cancelamento foi uma determinação especial do secretário Marco Rubio, como parte de uma iniciativa dele de responsabilizar financiadores da ditadura cubana. Claro que é um tema muito especial para o Marco Rubio, que é descendente de cubanos. Mas quando chegou a gente falou, olha, por que vocês não responsabilizam também não só o secretário, mas as pessoas que estão ali debaixo da administração dele, que também devem ser responsabilizadas. E isso é parte de um movimento maior que deve começar a se expandir, eu diria até nas próximas semanas, com pessoas de outros escalões da administração pública sofrendo consequências. Veja, nós começamos em termos de cancelamento de visto com os 8 ministros do Supremo Tribunal Federal. Estou excetuando aí o ministro Luiz Fux, o ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques. Os 3 foram poupados, mas todos os outros 8 ministros e seus familiares diretos, estamos ainda falando de esposa, filhos e às vezes até pais, tiveram os seus vistos cancelados também. Na maioria deles, os pais não estão mais conosco. E, além deles, o procurador geral da República, Paulo Gonet, também teve o seu visto logo cancelado no primeiro momento. Depois nós tivemos a notícia do cancelamento do ministro Lewandowski e do ex-presidente do Senado, atual senador por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco. Então, essa foi a primeira leva de cancelamentos até agora, a primeira e segunda leva de cancelamentos até agora. Aí você teve a inclusão do ministro Padilha e de alguns subsecretários nessa designação especial do que a gente chama de 3C aqui, em termos de linguajar técnico, aqui nos Estados Unidos, 3C. E na próxima leva, eu estimo aqui, obviamente a decisão é sempre do Departamento de Estado, a gente tem limitação do que a gente pode falar, que a gente sabe, e do que a gente pode, e do que realmente vai acontecer também, porque no final das contas cabe a eles, cabe sempre ao secretário Rubio e ao presidente Trump as decisões finais. Mas eu diria que é extremamente provável que nós tenhamos uma nova leva de cancelamentos ampla, envolvendo pessoas associadas ao regime e que colaboraram de alguma forma com Alexandre de Moraes. Quando eu falo regime aqui, dessa vez eu estou falando do regime, não o regime cubano, mas do regime brasileiro. Então, nós podemos aí começar a ver pessoas da Polícia Federal, podemos começar a ver pessoas aí, juízes auxiliares ou qualquer coisa do tipo. Então, eu creio que a próxima leva vai mostrar que pessoas que achavam que estavam incólumes, mesmo pessoas que já deixaram as suas posições, ainda podem ser responsabilizados. A ver, a acompanhar. Estou tão curioso quanto vocês. Legal, Paulo. Vou girar a roda conforme prometido. Jorge Serrão e depois Cristina Grêmio. Vai lá, Serrão. Paulo Figueiredo, grande prazer tê-lo aqui com a gente no Café com a Gazeta. Segunda-feira tem a previsão de que você e Eduardo Bolsonaro estejam em Washington. Quero que você me diga qual é a previsão da missão de vocês na capital americana em função do julgamento de Jair Bolsonaro, que começa no dia 2. E qual é a expectativa geral do que você está ouvindo de todo mundo aí na América sobre
a provável condenação do Jair Bolsonaro nesse caso do 8 de janeiro? Meu amigo Serrão, que prazer estar aqui contigo de novo no ar, te revendo. Eduardo e eu, na verdade, vamos na quarta-feira. Eu tento muito limitar ao máximo possível o meu tempo em Washington, não que eu não acho uma cidade super agradável. Primeiro, é uma cidade muito cara de si. Segundo, a gente fica aqui longe da família, eu fico impedido às vezes de fazer o Paulo Figueiredo Show, e isso me incomoda muito, porque a atividade que eu realmente gosto de exercer é a atividade jornalística. Eu estar aqui meio que misturado nessa ação política não era a minha intenção. Então, nós vamos na quarta-feira para Washington, temos uma série de agendas na terça e na quarta, perdão, na quarta e na quinta, na capital americana, agendas com autoridades. E, perdão, e a expectativa em relação ao julgamento do presidente Bolsonaro é que certamente o presidente será condenado. Há dúvidas, no entanto, na forma como será feito esse julgamento. Será que nós teremos algum voto divergente, por exemplo? Será que nós teremos algum pedido de vista? Caso nós tenhamos algum voto divergente, será que nós teremos possibilidade de embargos infringentes? Será que nós provavelmente teremos embargos declaratórios? Como é que será? Isso vai para a turma, não vai para a turma? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, neste momento, é uma a respeito dos embargos infringentes. Talvez a partir desse momento passe a ser outra nesse julgamento, que é um julgamento tão especial e tão específico. Quanto tempo vai demorar para a publicação dos votos e, portanto, a publicação dos acórdãos para que se dê o trânsito em julgado? São todas perguntas um pouco chatas, burocráticas, que vão um pouco além da minha área de expertise aqui como jornalista, não como advogado, mas que demandam certa atenção. Eu vejo muita besteira sendo dita, inclusive estava vendo na Globo News, besteira sendo dita na Globo News é quase que um pleonasmo, mas eu vi o comentário daquele Trauma, na Globo News, dizendo: não, a informação que eu tenho, em primeiro lugar, esse cara é um embusteiro, não tem informação absolutamente nenhuma, quer pagar de que tem informação, não tem informação nenhuma. Aí diz: cada voto vai ser seguido de uma aplicação nova de lei Magnitsky. Ora, sua topeira, isso é absolutamente inexequível. As pessoas não têm ideia do volume colossal de documentos que são necessários para você sancionar alguém. Então, embora eu tenha dito, e talvez daí que tenha vindo o entendimento desse bobalhão, é que é muito provável que haja consequências, e eu diria que a aplicação da lei Magnitsky é bem razoável, para aqueles que que apoiaram Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos. O próprio Departamento de Estado e as autoridades americanas vêm repetindo isso. Então, é provável que aqueles que votarem acompanhando o voto do relator, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, sofram consequências da lei Magnitsky. Agora, imaginar que o cara vai votar e já tem uma lei Magnitsky pronta, sem nem ter visto o teor do voto dele, é de uma pessoa que não tem realmente a dimensão de como funciona esse tipo de processo aqui nos Estados Unidos e, portanto, não deveria estar na televisão comentando as coisas com tanta assertividade. Mas eu imagino que nós tenhamos uma resposta a essa quase que certa condenação aqui dos Estados Unidos. Este é um assunto que vai especificamente demandar. Tem certas coisas que o secretário Rubio pode decidir, como a questão do cancelamento dos vistos, óbvio, sempre debaixo da diretriz do presidente Trump. Tem certas coisas que nós podemos encaminhar com funcionários sênior aqui da administração pública, mas especificamente qual vai ser a resposta à condenação do presidente Bolsonaro vai ser uma decisão do presidente Trump. E eu digo que eu temo um pouco isso, porque a última vez que o presidente Trump foi ele que simplesmente bateu o martelo de uma resposta foi quando nós tomamos 50% de tarifa nas costas. Então eu temo um pouco, tenho feito aqui o apelo ao governo americano para que poupe
o setor produtivo brasileiro de mais essa consequência nociva. Tem muita gente boa, importante, que carrega o Brasil nas costas, que está sofrendo as consequências. Paulo, conforme prometido, vou continuar girando a roda. Temos Cristina Grêmio de volta. Aliás, a quem eu já agradeço por toda essa interlocução para termos o Paulo Figueiredo aqui. Obrigado, Cris, minha amiga. Agora pode fazer a pergunta que terá uma substituição. Paulo vai entrar aqui no meu lugar. Pode falar, Cris. Imagina, o Paulo foi nosso colega de Gazeta aqui na época do Hora do Strike, né? Saudade daqueles tempos. Já eram tempos sombrios, mas não tão sombrios quanto hoje, né, Paulo? Obrigada pela entrevista. Eu sei que é bem cedo aí, que é um sacrifício pessoal, mais um, né, que você faz para trazer informação aqui para os nossos assinantes, para os nossos seguidores. Eu acho que vale a pena explicar, porque tem muita confusão, especialmente nessa mídia que eu chamo de mídia pichuleco, sobre a tua atuação e a do Eduardo, como se vocês fossem para a Casa Branca ou fossem para Washington toda hora, porque vocês querem, vocês abrem a porta, entram e fazem o que querem lá dentro. Vocês estão indo na semana que vem a convite do governo, já estava agendado independentemente isso tem a ver especificamente com o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Cris, muito bom estar aqui com você. Os assinantes da Gazeta do Povo têm o privilégio de ter você aqui como na casa. Realmente fomos colegas tanto na Hora do Strike aqui na Gazeta, como fomos colegas na Jovem Pan também, uma amizade muito grande. E a Cris, eu vou contar aqui, Cris, no ar, que você teve um papel importante aqui. A Cris, uma vez, trouxe para mim, clandestinamente, mortadela do Brasil. Tá? Então tá aqui para o espectador, é absolutamente verdadeiro, porque eu sinto muita falta de certas coisas do Brasil, e ela perguntou, você quer alguma coisa do Brasil? Eu brinquei e falei assim, olha, eu quero uma mortadela defumada da marca tal. Mas falei brincando, e ela, pois não, me encontrou aqui nos Estados Unidos e trouxe a mortadela, e que foi num isoporzinho, toda bonitinha, com cooler, e eu comi a mortadela inteira. Então tá comentada aqui, tá contada para vocês aqui da Gazeta do Povo, pro assinante, essa história inusitada da nossa amizade. Cris, olha, nós fomos chamados dessa vez, da última vez também, em geral funciona assim, tem algum evento, tem alguma agenda, tem alguma reunião onde eles entendem que precisam de esclarecimentos adicionais, e aí nós somos chamados. Dessa vez nós fomos chamados numa ligação acho que na terça-noite, hoje na quarta-noite nos chamaram, e aí nós fechamos a viagem ontem mesmo, já tinha se tornado público, a imprensa às vezes é rápida nessas coisas. E nós estamos indo, como sempre fazemos, há um contato diário com múltiplas pessoas aqui, há uma inocência muito grande da imprensa de imaginar que o governo, com as pessoas mais capacitadas do planeta, com o sistema de inteligência mais amplo que nós temos no mundo inteiro, e o próprio presidente Trump, uma pessoa que acho que a história mostrou que é muito difícil de ser enganado, que Eduardo Bolsonaro e eu conseguimos ludibriar a administração pública americana. Eu acho até que isso é um tremendo elogio, porque o próprio presidente Lula fala isso, eu falo assim, nossa senhora, devem dar a Eduardo Bolsonaro e a mim uma capacidade incrível de ter ludibriado todas essas pessoas, né? E que na verdade não é. Na verdade é o que nós trazemos são fatos, e todos os fatos são muito bem documentados. Todas as coisas, às vezes, o que nós fazemos são contextualização para os fatos que eles nos trazem. Vejam, agora a gente está debruçado, por exemplo, na questão patrimonial do ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos descobrindo uma verdadeira fortuna. Nós não, nós também estamos descobrindo, estamos sendo apresentados a uma verdadeira fortuna do ministro Alexandre de Moraes. O que nós podemos fazer é explicar, contextualizar, olha, esse é o escritório, é assim que funciona, isso aqui é a empresa, isso aqui no Brasil existe esse tipo de personalidade jurídica, esse é o filho, esse é o tipo de coisa que a gente consegue explicar. Então, é muito mais contextualização, explicação do que vem acontecendo, e a partir daí tem certidões, tem
cópias de contratos, todos os tipos de coisa são documentação robusta, documentação de fonte primária, documentação que não pode ser produzida ou falsificada. E eu já imagina se nós apresentaríamos documentos falsos ao governo da jurisdição da qual nós nos encontramos. Isso aqui seria um crime gravíssimo, a gente estaria preso. Então realmente há um misto de infantilidade com maldade da imprensa, de dizer como se nós fôssemos aqui ludibriar alguém, como se nós ficássemos... É até meio incoerente, né? Eduardo Bolsonaro é o bananinha, ninguém o respeita, mas ao mesmo tempo ele consegue ludibriar o governo mais poderoso do mundo, com as pessoas mais preparadas no mundo, né? Paulo Figueiredo não é ninguém, mas ao mesmo tempo ele bate na porta do Salão Oval e senta na Resolution Desk do Donald Trump com o pé em cima da mesa. Então, tem que escolher um, né? Não dá para apertar os dois botões ao mesmo tempo.